Oi, cheguei para a aula 33, divisibilidade, parte 2, de 11 em diante. Mas antes, vamos para o nosso comercial. Eu quero te pedir que dê o like, não esqueça de dar like para o canal atender a mais pessoas, inclusive a você também, chegar em primeira mão. Também compartilhar com seus amigos, fazer propaganda, porque a intenção dessa matemática é todo mundo aprender matemática de uma maneira tranquila, fácil. E, por outro lado, também se inscrever no canal. Aí, se inscrever no canal é Matemática Facilitada no YouTube, arroba Valdir Graca da Silva, 7931 é o número que eles me deram no YouTube. Agora vamos para a aula. Divisibilidade. O que é isso? Eu já expliquei na aula anterior o que é divisibilidade. Simplesmente pesquisar um número se ele é divisível por outro, né? Com divisão exata. Isso eu expliquei na aula passada. Então, eu vou falar de ordens de números. Essas ordens dos números eu já expliquei na aula 6. Então, se olharem a aula 6 lá, vão saber o que é ordem. Mas mesmo assim, eu vou dar uma paulazinha aqui. O número é divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem ímpar subtraído da soma dos algarismos de ordem par dá a diferença de um múltiplo de 11. Ou seja, se a diferença entre esses dois grupos, essas duas somas, for um múltiplo de 11, então o número é divisível por 11. Se não for, não é. Exemplo, eu tenho aqui 2.432.969, como exemplo. Aí eu tenho aqui 2, 4, 3, 2, 9, 6. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem. Sem 7 algarismos, logicamente 7 ordens. Ou primeira ordem, nós temos aqui o 9, que nós vamos somar ao outro 9. Esses dois 9 dá 18. Somado a esse 9 aqui, ó, esse 3 aqui, aí 18 e 3, 21, mais 2 aqui, 23. Então aqui deu 23, ó. 23. A soma das ordens ímpares. Agora vamos fazer a mesma coisa com as ordens par. A segunda ordem, somada à quarta, vai dar 8. 6 e 2, 8. 6 mais 2, 8. 8 mais 4 dá 12. Então, a soma deu 12. 23 menos 12 dá 11. Então, 11 é múltiplo de 11. Uma vez 11, uma vez 1 é 11, né? Então, é múltiplo de 11. Então, esse número aqui, ó, 2.432.969, a gente já nem precisa fazer a divisão. Já sabe que ele, de antemão, é divisível por 11. Agora, vamos a um número que seja divisível por 12. Né? O número é divisível por 12 quando ele é divisível por 3 e também por 4. Isso aí vocês podem ver na minha aula 32, aula anterior, onde eu dou a divisibilidade de 3 e também de 4. Né? Então, exemplo, 43.296, que é o mesmo exemplo que eu usei na aula passada, a soma dos algarismos é 24, e por isso ele é divisível por 3. E 43.296, o 296, que são os 3 últimos algarismos, dividido por 4, dá 74. Então, ele é divisível por 4. Se ele é divisível por 4 e por 3, logicamente, ele é divisível por 12. Né? Agora, vamos por 13. O número é divisível por 13 quando os algarismos de primeira ordem, o de algarismo de primeira ordem é sempre o último, é quadriplicado, ou seja, 4 vezes mais, né? E somado, no 7 é subtraído, aqui é somado ao restante. E assim, sucessivamente, até
a soma der um número múltiplo de 13. Vamos ver um exemplo? Eu peguei o exemplo 5.122, tá? Aí eu separei o 512 do 2. O 2 é o algarismo de primeira ordem. Vezes 4, que é o quádruplo, dá 8. 512 mais 8 dá 520. Aí eu tenho aqui, ó, o zero. Ó, separei o que? 52 do zero. O zero vezes 4 é zero. 52 mais 4 é o próprio 52. Eu ainda não sei se é divisível por 13. Aí vou experimentar agora o próximo, que é o separar o 5 do 2, dá 2 vezes 4, 8. Ó, 8. Aí 5 mais 8 dá 13. Ora, 13 é múltiplo de 13. Então está provado que esse exemplo aqui, 5.122, ele é um múltiplo de 13. Né? É divisível por 13. Né? Ou múltiplo de 13, conforme vocês escolherem. Tá? Agora, vamos ver quando o número é divisível por 14. Olha só, o número é divisível por 14, primeiro ele tem que ser par, né? Quando ele é par, e também divisível por 7. 2 vezes 7 dá 14, né? Então, o 7, o exemplo do 7 eu dei na aula 32, né? Então, por quê? 2 vezes 7 dá 14? Logicamente, o exemplo que eu vou dar, ó, 43.302, ele é par. E também é divisível por 7. Vide a aula 32. Eu peguei esse exemplo e mostrei por que ele é divisível por 7. Tá? Aí, o propósito aqui é mostrar por 14, não por 7. Por 7 vocês olhem na aula 32. Agora eu vou botar o exemplo quando o número é divisível por 15. O número é divisível por 15 quando ele é divisível por 3 e por 5. Aí, para ser divisível por 5, tem que terminar com 5. E para ser por 3, é a aula 32 lá que mostra quando o número é divisível por 5. Então, tanto 3 quanto 5, na aula 32 a gente mostra isso claramente. Aí, exemplo, 433,020, a soma dos algarismos é 12. 12, 3 vezes 4, 12, então é claro que é divisível por 3. E termina com 0, então é par. Na aula 32 eu ensino que 0, 2, 4, 6, 8 são números finais de números pares. Então, por isso, esse número aqui é divisível por 15. Agora vamos ver quando o número é divisível por 25. O número é divisível por 25 quando os algarismos da primeira e da segunda ordem, são os dois últimos, né, termina com 00. Aí todo número que termina com 00 tem que ser divisível por 25. Ou o múltiplo de 25, de 50 e 75. Todo múltiplo de 25, aí, esse número aí, é claro que ele é divisível por 25. Então, se terminar com 00 ou os dois últimos algarismos forem múltiplos de 25, 25, 50, 75, aí é claro que esse número é divisível por 25. Agora vamos ver quando... Agora é mole, hein? Vamos ver quando o número é divisível por 100. Olha, é divisível por 100 quando terminar de 0 a 0. Aí, ó, quando termina em 00, é divisível por 100. Ou seja, a primeira e a segunda ordem, quer dizer, os dois últimos números, tem que dar 00. Aí, se tem 00, é claro que ele é divisível por 100. Da mesma forma, um número é divisível por 1000 quando os três últimos algarismos, primeira, segunda e terceira ordem, terminam em 0, 0, 0. Triplo 0. Então, o número é divisível por 1000. Dessa forma, eu terminei todo o meu capítulo de divisibilidade.
E o próximo aula eu vou começar com frações. Tem coisa muito interessante para falar de frações. E se você quer aprender peculiaridades sobre frações, começa a assistir o próximo vídeo, que é o 34. No 34 eu vou falar de frações. Então, um grande abraço e fui!